Bem, pessoal, eu vi algumas matérias, vocês mandaram aqui também no canal, de relatos, né, de Plasil causando tremores, causando alguns problemas musculares. E aí muita gente perguntou, Júlio, Plasil não é um remédio tão comum? Você tem um vídeo aqui que é muito bem visto aqui no canal, né? Se vocês quiserem, vai na playlist Remédios, que eu falo sobre funcionamento, uma série de coisas sobre Plasil, riscos, efeitos colaterais. E desse vídeo as pessoas me perguntaram muito sobre essa questão do tremor, né? Vamos lá entender como funciona o remédio, porque ele pode sim dar algumas alterações, até motoras, que são relatadas, né, na literatura, apesar de não ser tão comum. Primeira coisa, entenda que o Plasil é um dos remédios antieméticos que servem para você quando está enjoado, quando você está vomitando, mais comuns. Em especial, a gente tem remédios hoje até mais modernos do que o Plasil, mas em especial um remédio barato, que ele funciona, né? No sistema público acaba que é o antiemético mais utilizado pela gente, né? E eu prescrevo também, não tem problema quanto a isso, né? Porque tem uma coisa mais moderna, se a outra coisa antiga funciona, você não vai utilizar. Então, o remédio é excelente, né? A grande questão é, os antieméticos, eles funcionam agindo no nosso cérebro. Então, toda medicação que age no nosso cérebro, normalmente ele tem um efeito e pode ter outros efeitos. Vou dar exemplo que vocês vão entender, né? Por exemplo, a pessoa que toma um Dramin, ele toma um Dramin para uma coisa, mas sabe que os efeitos colaterais dá um pouquinho de sono, né? O Plasil tem pessoas que relatam, mas não é um sintoma tão comum, né? O mais comum, quando algum paciente tem uma reação, é muito relacionado ao uso crônico, né? Então, você utilizar o Plasil uma, duas vezes, raramente você vai ter um efeito neurológico mais relevante. A gente usa muito frequente. Mas, mesmo assim, eu já vi pacientes com Plasil, dose única, ter alguns sintomas que você preocupa e acaba trocando a medicação, né? Então, pode acontecer sim, pelo mecanismo de ação dela no cérebro. A gente tem um centro no cérebro do vômito, né? Que influencia, tem a parte do trato gastrointestinal também, né? Então, muitos desses remédios, né, que servem para o enjoo, como eu dei o exemplo para vocês, né, e outros, né, acaba agindo no nosso sistema nervoso central. E um dos efeitos colaterais pode ser o tremor, normalmente relacionado ao uso crônico. Se for uso esporádico, o médico já troca a medicação. Às vezes a gente não, entre aspas, paga para ver se é aquele efeito do remédio. O paciente relatou, você já troca por outro, porque tem muita opção de remédio para enjoo. Então, quando você troca por um remédio que funciona de outra forma, de outra via, normalmente o paciente não vai ter efeito colateral. Então, pode sim acontecer, pode estar relacionado, e é raro de acontecer, mas se acontecer, sempre é ideal tomar remédio com orientação médica, e se você teve, informe seu médico, provavelmente ele vai trocar a medicação. Espero que tenha ajudado, e não use de forma crônica sem orientação médica.